Nós somos o grupo 6 da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito e vamos abordar o anacronismo da Lei nº 48 de 1935, artigo 3º, que trata da proibição de voto aos analfabetos e mendigos. A chegada da família real no Brasil marca o início da educação no Brasil Império, que tem como característica o desmantelamento do sistema de ensino jesuítico e tem como foco de privilégio o ensino superior e o secundário em detrimento do ensino primário e técnico profissional. Nesse modelo de sociedade com economia alicerçada no latifúndio e escravidão, não havia interesse na educação popular. O objetivo do Império era desenvolver um modelo educacional aristocrático voltado para a formação de uma elite. É importante lembrar que o voto já existia nessa época, mas era visto como um ato de obediência, lealdade ou gratidão. Era preciso ser compensado por votar. O encarecimento do voto levou a uma campanha pela introdução do voto direto, que foi iniciada lá na década de 1860, com o projeto Sinimbu. Esse projeto propunha uma reforma na Constituição de 1824, alterando que a renda mínima para o cidadão se tornar eleitor passasse para R$400 mil e que fossem excluídos aqueles que não sabiam ler e escrever. O projeto foi aprovado na Câmara, mas rejeitado no Senado, que alegou que só admitiria uma alteração se ele participasse juntamente com a coroa. Após a derrota no Senado, o imperador Dom Pedro I dá ao comendador José Antônio Saraiva a tarefa de elaborar um novo projeto de lei. Saraiva, por sua vez, convoca o deputado Rui Barbosa para ajudá-lo na formulação desse projeto. No texto apresentado pela primeira vez em 29 de abril de 1880, a pessoa habilitada a votar deveria escrever de próprio punho o nome do candidato escolhido e assinar a ata da eleição. Durante discussões nas sessões, cabe citar algumas falas proferidas pelos deputados. A primeira é do Florencio Carlos Abreu. A responsabilidade de votar é tão grande que conferir o direito de voto à ignorância e ao pauperismo seria criar a mais degradada das democracias. Teodoro Souto diz que a lei deve estabelecer garantias plenas para que o analfabeto não seja eleitor, uma vez que a ignorância é um obstáculo que cada um pode vencer através da obrigatoriedade do ensino primário. O deputado Aristides César Zama fala que com a cláusula de só votar quem souber ler e escrever, é incontestável que os capangas do interior, os capoeiras e navalistas das cidades, os perturbadores, enfim, se achem em quase totalidade entre os analfabetos. Aqui fazendo uma associação clara entre analfabetismo, marginalidade, periculosidade, perturbação e ameaça à ordem pública. Menos de 2 meses depois da apresentação do projeto, ele é aprovado na Câmara no dia 25 de junho de 1880 e logo depois no Senado, no dia 20 de dezembro do mesmo ano, transformando-se assim na Lei nº 3029, de 9 de janeiro de 1881, popularmente conhecida como Lei Saraiva. Cabe citar também que foi a partir desta lei que foi instituído o título de eleitor no Brasil. Para se ter uma ideia do impacto da aprovação dessa lei, em 1872, o número de votantes era de 1.114.066. Com a aprovação da lei, caiu para 145 mil eleitores, ou seja, uma redução de praticamente 80%. O ministro da Justiça, Lafayette Rodrigues, ao comentar a lei, argumenta que o governo não pode ficar em posse da ignorância e da cegueira dos analfabetos só pelo fato de serem maioria. E finaliza: se há no Império 8 décimos de analfabetos, eu fugirei. Esses 8 décimos devem ser governados pelos 2 décimos que sabem ler e escrever. Essa lei foi reforçada e inserida no Brasil República em 1935, como Lei nº 48. Em seu artigo 3º, proíbe o alistamento de pessoas que não saibam ler e escrever, as praças de prete, excetuados os alunos militares de ensino superior, os aspirantes a oficiais e os sargentos do Exército, da Armada e das Forças Auxiliares do Exército, os mendigos e os que estiverem temporária ou definitivamente privados dos direitos políticos. Já com a ditadura militar em curso, cometendo todo tipo de violação de direitos e perseguições, começam a partir dos anos 70 debates acerca da formulação de uma nova Constituição.
Essa ideia não era defendida apenas por movimentos políticos, mas também por diversos grupos intelectuais. Um episódio marcante foi quando Goffredo da Silva Teles leu o documento intitulado Carta aos Brasileiros, na Faculdade de Direito da USP. O documento foi escrito por advogados, políticos, intelectuais, estudantes, entre outros, que defendiam juridicamente a importância do Estado de Direito no Brasil. Para os autores do documento, uma Constituição somente poderia ser considerada válida se tivesse sido elaborada por representantes do povo através de uma Assembleia Nacional Constituinte ou em um processo revolucionário legítimo. O ano de 1984 ficou marcado pelo movimento conhecido como Diretas Já, em que o povo foi às ruas exigir que o presidente brasileiro de 1985 fosse eleito diretamente, ou seja, por voto popular. As eleições durante a ditadura militar aconteciam de forma indireta. Os parlamentares escolhiam quem assumiria o cargo mais importante do país. A derrota da emenda Dante de Oliveira, que reivindicava o retorno das eleições diretas no país, fez com que políticos de oposição ao regime militar se unissem em defesa da composição de uma Constituinte e da elaboração de uma nova Constituição. A eleição de Tancredo Neves, o candidato da oposição, marcou o fim da ditadura militar no Brasil. Um problema de saúde, entretanto, impediu a posse de Tancredo, e seu vice, José Sarney, assumiu a presidência. Durante o governo Sarney foram realizadas eleições gerais no final de 1986 para a eleição de governadores, senadores e deputados. Todos os deputados e senadores eleitos também compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, que tomou posse em 1º de fevereiro de 1987 e reuniu-se durante mais de um ano na elaboração da nova Constituição do Brasil. O processo de elaboração da Constituição foi longo porque os parlamentares iniciaram do zero. Não havia um projeto base. Foram debatidas questões variadas nos mínimos detalhes. Grupos populares tiveram grande participação na elaboração do texto da Constituição, sendo essa a mais democrática da história do Brasil. Foram 559 congressistas trabalhando para a elaboração da Constituição e houve grande esforço para que a Carta Constitucional funcionasse como uma base para um regime democrático. Esse texto constitucional tinha importantes missões, como encerrar a ditadura, criar bases para a democracia e ser sólida o suficiente para passar intacta por eventuais crises políticas. Também era essencial que a Constituição de 1988 reconhecesse o exercício da liberdade e direitos dos cidadãos brasileiros. O texto final da Constituição foi aprovado por Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, e a sua promulgação ocorreu no dia 5 de outubro de 1988. Era dividida em 3 partes: preâmbulo, texto e atos das disposições constitucionais transitórias. Dentre as suas principais características e conquistas estão o fim da censura nos meios de comunicação, direito ao voto aos analfabetos e aos jovens, redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, direito à greve trabalhista, licença maternidade, entre outros. Os últimos dados divulgados mostram que o Brasil possui mais de 180 mil leis. Foram 100 alterações na Constituição em 30 anos. O país já editou e publicou mais de 5,4 milhões de textos normativos. São 769 normas por dia útil. Dessas, 7 em cada 10 são leis criadas que vão contra a Constituição. O ranking de inconstitucionalidade de leis divulgados pelo STF no Anuário da Justiça do ano de 2020 mostra que, de todas as leis a nível estadual criadas por Alagoas, Pará e Sergipe, vão contra a Constituição. De acordo com o último censo do IBGE, em 2010, 27 milhões de eleitores ou eram analfabetos ou nunca haviam frequentado a escola. A pior situação é na região Nordeste, onde 35% dos eleitores são analfabetos ou nunca frequentaram a escola. No Sudeste, esse número chega na casa dos 12%. O percentual de eleitores que nunca frequentaram a escola, no entanto, caiu de 23,5% em 2006 para 20,5% em 2010. Em junho de 2019, na pesquisa por amostras de domicílios contínua, também divulgada pelo IBGE,
o Brasil identificou 11,3 milhões de analfabetos, uma taxa de 6,8% de pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler ou escrever. O país reduziu a alfabetização, mas não na velocidade esperada. Ainda não alcançou a meta do Plano Nacional de Educação para 2015, que era baixar o índice para 6,5%. Para se ter uma ideia, apenas 12 das 27 unidades federativas alcançaram essa meta. Como vimos, há 141 anos atrás, mais velho até que a República, os analfabetos perderam o direito de votar, de escolher seus representantes, por conta de uma minoria, e ganharam em troca o rótulo de inferiores. Esse estigma social foi reafirmado na Lei nº 48 de 1935, já no Brasil República, que não chegou ao mesmo tempo para essa parte da população. Por mais que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 14, assegure esse direito de forma facultada, a mesma até hoje não se preocupou em revogar a lei do ano de 1935, que continua vigente, pelo menos oficialmente. Nesse sentido, a revogação dessa lei em questão se faz necessária, uma vez que esse ato asseguraria esse direito conquistado, garantiria a isonomia, pois se encontram hoje na mesma condição de cidadãos eleitores como qualquer brasileiro maiores de 18 anos. E mesmo que tardiamente, os reintegraria à sociedade, combatendo o estigma criado em 1880, que até hoje continua impregnado na vida e imagem de qualquer brasileiro analfabeto.